Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Pai do Senhor Jesus, gratos a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos meditando na palavra do Senhor para o estudo do primeiro trimestre de 2026 da Escola Bíblica Dominical, sendo o nosso tema do trimestre parábolas de Jesus. Hoje nós já estamos na nossa lição de número 8 com o tema A Parábola das 10 Virgens. Nosso textuário encontra-se no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e o verso 8, que assim diz: Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sendo então a nossa leitura bíblica, compreendido no texto, lá em Evangelho escrito por Mateus, de número 25, dos versos 1 a 13, que passo agora a ler então. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como nós temos então já de primeira mão percebido, tanto o nosso texto áureo, com chamamento, com alerta, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, no sentido da necessidade de estar pronto, preparado, o nosso também, a nossa parábola está envolta desse alerta de vigilância, que nós vamos então assim estudar. No nosso roteiro da lição de número 8, nós temos, conforme o costume,
a nossa introdução, justamente a apresentação do que será tratado e o tema principal, o seu contexto. Agora, o desenvolvimento com os 3 tópicos, sendo o primeiro deles a preparação completa, o segundo tópico, a responsabilidade pessoal, e por fim o terceiro tópico, o tempo é agora, não haverá outra oportunidade. E a conclusão em nossas salas de aula, que é o destaque, é o reforço da nossa lição aprendida com a parábola então de hoje. Na nossa introdução, passo a ler agora nosso material de classe, que assim está descrito. Em resposta ao questionamento dos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e da sua volta, Jesus narra vários acontecimentos, guerras e rumores de guerras e outros sinais descritos como o princípio das dores. A mensagem principal é de que há necessidade de permanecermos vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará. O importante não é investigar quando Jesus voltará. Isso não nos será revelado. O importante é estar preparado em todo o tempo. Aqui já no primeiro parágrafo é importante a gente fazer e trazer à nossa memória o contexto, conforme nós, desde a nossa primeira lição, aqueles 5 tópicos importantes para a compreensão da parábola. O primeiro delas é justamente nós entendemos o contexto. O contexto está a partir do capítulo de número 24, quando então Jesus com os seus discípulos, passando pelo templo, os discípulos chegam e falam no verso primeiro, mostraram a estrutura do templo. Olha como é forte, como é... Fico até imaginando quando eu vejo essa expressão, e se eles estivessem na época no templo de Salomão, eles seriam mais admirados ainda. Porém, Jesus, olhando tudo aquilo, e trouxe uma revelação a eles, que não ficaria então pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquela situação, de certa forma, essa informação, trouxe alguma perturbação para eles, no sentido de ficaram questionando, ficaram com aquilo na cabeça. Ao ponto que nós vemos a partir do verso 3, que eles chegam até Jesus, agora já em outro local, e começam a questionar: Jesus, quando serão essas coisas? Ou quando vai acontecer isso? E continua: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, baseado nessas 2 dúvidas, ou essas 2 questões, quais sejam, quando aconteceria isso e quais são os sinais da vinda do Filho do Homem e, consequentemente, do fim do mundo. E nós vemos Jesus aqui narrando, respondendo essas 2 questões, o quando e que sinais. A partir do verso 4 do capítulo 24, nós vemos Jesus respondendo a pergunta a respeito dos sinais. Aí ele começa falando: viria um falso Cristo em nome, dizendo que sendo o Cristo, mas logicamente são falsos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas não assusteis, não é o fim. No verso número 7, ele fala: levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas é o princípio das dores, ainda não é o fim. E continua falando: vocês serão entregues ou serão atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. Destaque importante: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão, e continua dando os detalhes. Quando no verso 12 nós muitas vezes tratamos disso também: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E todas essas questões, e cabe o destaque também para nós colocarmos em nossa sala de aula,
já se cumpriram e estão se cumprindo nas nossas vidas, no nosso tempo de hoje. Nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerra, de fome, peste, terremoto. Até mesmo o Brasil, que aparentemente era imune, já começa a sofrer sobre essas questões também. E no verso de número 12, a iniquidade se espalhando, tomando conta do mundo, não somente de povos específicos, mas todo mundo. Nós vemos a iniquidade, o pecado sendo normalizado e a consequência do pecado, o amor esfriando. Isso, o amor, que não pode esfriar, não vai nos afetar da igreja, não pode. Porém, o amor básico, natural, social, entre povos, entre famílias, também já está degradando. E temos vários exemplos para a gente poderia citar de filho contra pai, pai contra filho, irmãos, enfim, diversos exemplos e coisas terríveis que vemos acontecer. Porém, não para por aí. Tem mais ainda. Quando vides, no verso de número 15, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, coisas que não deveria estar no meio, vou usar até a expressão, me permita, no meio cristão, coisas absurdas, e inclusive descrita várias vezes no livro de Daniel. Podemos pegar o capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, destacando esses pormenores, essa degradação, inclusive, infelizmente, no dito chamado povo cristão. Ele dá destaque, que até a necessidade de o tempo ser abreviado por amor aos fiéis. É interessante. Porém, quando ele vai falar a segunda resposta, que é o quando, ele já deixa bem claro para nós a partir do verso de número 36 do capítulo 24. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aqui ele já respondendo de forma clara e direta: ninguém sabe quando Jesus vai voltar, ou quando vai ser o fim do mundo. Nós estamos alertados e não podemos ser pego despercebidos na informação. Jesus breve virá. Isso é um fato que tem que ser notório e está constantemente na nossa memória, no nosso dia a dia. Porém, a hora, o dia que isso irá acontecer, nós não sabemos. Por isso é que temos então começam as orientações de vigilância, de estar preparado, de estar pronto, de estar dizendo dia após dia, Maranata, na expectativa da volta de Jesus. Vem a nossa parábola de advertência, ou de alerta, justamente a respeito da vigilância. Esse é o tema central, vigilância, da parábola que nós vamos estudar. E o escritor deixa muito bem destacado aqui já no primeiro parágrafo. O importante não é nós sabermos quando Jesus volta, mas sim, o importante é nós estarmos prontos, estarmos preparados em todo o tempo, como o nosso textuário bem descreve essa necessidade. Em todo o tempo, sejam alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. No segundo parágrafo, nós temos, para ilustrar a questão de vigilância, Jesus conta a parábola das 10 virgens, na qual ele usa o costume da época sobre a cerimônia de um casamento. Segundo o costume, o casamento era contratado antes, envolvendo um acordo entre os pais. Uma vez feito o acordo, os dois jovens eram considerados desposados. Então ele aproveita a situação, e é basicamente o que nós temos em todas as parábolas, que é situações do dia a dia, assim como o casamento. O pretendente era então encomendado, tinha um acordo, tinha
o compromisso já acertado entre os pais, porém não tinha ainda consumado o casamento. Estava tão somente no acordo e aguardando o momento para então ir para as bodas, ou consumar, propriamente dito, o casamento. Porém, a responsabilidade, o relacionamento, a aliança já existia. Não podemos esquecer desse fato. E temos lá em Mateus, no capítulo 1, verso 18, justamente a situação de Maria e José. Quando já então, com a aliança, o acordo assim já estabelecido, que Maria e José iriam se casar, no nosso linguajar de hoje. Estavam compromissados, porém ainda não consumado. Tanto que quando o anúncio de Jesus, que Maria estava grávida, José intentou deixá-la para não ter sobre ela o castigo. Então o anjo vai até José, anuncia toda aquela história, justamente para nós ilustrarmos o que acontecia e o que nós vamos ver na nossa parábola, na lição de hoje. Ainda no parágrafo 2 do nosso material, na época propícia, após os preparativos necessários, o jovem, acompanhado de seus amigos mais íntimos, ia até a casa da jovem, onde se juntavam ao cortejo da jovem com as suas amigas mais íntimas, e todos se dirigiam ao local das bodas. Como o encontro ocorria à noite, havia necessidade dos convidados se preverem de lâmpadas. Após a chegada dos convidados, que se restringiam aos mais íntimos das suas famílias, a porta era fechada e iniciava-se a festa das bodas, que normalmente durava uma semana. Aí nós temos então o costume de desposar, bem como desse encontro entre as famílias, entre os amigos íntimos, que se dava à noite, a necessidade das lamparinas. E nesse contexto, com essas informações que eles já tinham, ele vai então contar uma parábola acerca da vigilância. Precisamos ter sempre em mente o contexto e manter o foco no que está sendo então assim anunciado. No nosso primeiro tópico, então, a preparação completa, passamos então ao nosso material de classe. Ao exemplificar as pessoas que estarão aguardando sua vinda, Jesus classificou essas pessoas em 2 tipos. Aparentemente, todas eram iguais, eram virgens. Deveriam estar decentemente vestidas. Todas tinham lâmpadas, mas as prudentes tinham se provido de azeite, o que as nécias, as loucas, não haviam feito. O que diferencia os 2 grupos não é nada aparente, é algo do interior. Aqui então o nosso primeiro destaque, que já colocando no nosso linguajar, essa parábola é para crente, é para quem crê em Deus. Como nós vimos, a quem está aguardando a vinda de Jesus, ou na nossa parábola, aguardando o esposo, já desposada, já com compromisso, com a aliança para com Deus. Aqui tem mais um contexto importante. Eram virgens, no sentido de pureza, de separação. Assim como a que vai casar, ela está reservada, está pura para com seu marido, assim também devemos estar as nossas vidas para com Deus, no sentido de separação deste mundo, de estarmos aguardando e exclusivamente nos dedicando a Ele. E nessa comparação, todas elas eram virgens, todas, vou usar a expressão, todos crentes, aguardando então a chegada do esposo. Porém, dentre os crentes que estão com aliança para com Deus, tinha uma diferença não notada visivelmente, mas sim no seu interior, que era justamente o destaque do azeite. Uns tinham azeite, outros não tinham.
No caso das 10 virgens, é chamado das prudentes, as que tinham azeite, para enfrentar então a escuridão da noite. Porém, as loucas, ou nécias, não estavam preparadas para sair no período noturno para encontrar o esposo. Seguindo então no nosso material, nas muitas vezes em que Jesus falou sobre a importância de estar preparado para a sua segunda vinda, ele sempre destacou que essa preparação envolve todos os aspectos da vida. Não basta simplesmente professar a fé, andar junto com os fiéis, dizer Senhor, Senhor, ou mesmo realizar milagres em seu nome. Será aprovado aquele que faz a vontade do Pai. É considerado sábio aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, enquanto a que ouve e não pratica é chamado de insensato. Vamos lá, irmãos. A respeito da preparação, Jesus diversas vezes, diversas formas, já trouxe esse ensinamento para os discípulos, inclusive também para os fariseus. O fato, e que nós precisamos trazer para a nossa classe o nosso dia a dia, que essa parábola tem que falar conosco, é que não basta nós sermos religiosos e virmos a igreja, eu vou para a igreja todo domingo, ou vou para a igreja segunda, terça, quinta e domingo, que é o caso dos nossos cultos. Isso não basta. Isso é religiosidade. Até mesmo, dizer que adora a Deus, vou usar até a expressão, me perdoe, que ora, que jejua, é quando Deus, em diversas formas e de maneiras, inclusive em Isaías, em Zacarias, Deus pergunta, vocês estão fazendo isso para mim? Mesmo para mim? Ou é para disputar entre vocês, questão de religiosidade, ou quem é mais santo, quem quer mais isso? Então, o filtro de Jesus é o filtro da verdade. Tanto é que não é pelos dons, não é por muito fazer, que nós seremos aprovados ou não. E Jesus deixa isso também muito bem claro, quando ele fala aos discípulos, lá em João, no capítulo 13, no 14, a respeito de quem são os discípulos de Jesus verdadeiros, quem são os filhos de Deus. São aqueles que fazem a vontade do Pai. Como que faz a vontade do Pai? Amando a Deus e amando o próximo. Se a gente ama a Deus e não ama o próximo, João vem chegando e dizendo, nós somos mentirosos. Porque como que a gente fala que ama a Deus e não ama o nosso próximo? Então são questões que precisamos trazer a reflexão para os nossos dias e colocarmos na balança se nós estamos realmente servindo a Deus ou não. Tanto que o nosso exemplo aí, em Mateus, no capítulo 7, em outras parábolas também nós recorremos a esse texto, quando no verso de número 21 a 23 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há aí a necessidade de nós vivemos a verdade sobre o servir a Deus. Se nós estamos fazendo de coração, de verdade, amando o nosso próximo e amando a Deus. E na continuação mesmo desse texto, nós vemos o outro lado, que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele já exemplifica, aquele que ouve e põe em prática a palavra, esse é o prudente, esse edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não põe em prática, não pratica, daí vem o texto falando, é um louco que construiu a casa na areia. Vai vir o vento, vai vir a chuva e vai derrubar. Então, precisamos estar atentos para não ficarmos presos
nessa questão de religiosidade. Mas indo para o nosso terceiro parágrafo, os que serão aprovados são tipificados pelas virgens prudentes que levaram azeite consigo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Só o Espírito pode vivificar a palavra e trazer luz à vida do crente. Os que são selados pelo Espírito possuem o penhor, a garantia de acesso aos portões celestiais. Somente o Espírito é poderoso para nos guardar e nos conservar irrepreensíveis até aquele grande dia. Aqui está um destaque também da parábola. O que significa o azeite da parábola? O azeite é a simbologia aí do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos encontrar a Deus. Nós não vamos estar prontos. A gente pode estar cercado de tantos afazeres, de obras e aquilo outro, mas é impossível vencer esse mundo sem o Espírito de Deus. E Ele é que é o sinal que nós somos verdadeiramente filhos de Deus ou não. Como nós temos o texto lá em Romanos. Porque os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então aquele que é morada do Espírito, esse é filho. Esse tem lá o selo de filho de Deus, a marca. Nós temos o contexto também lá em Apocalipse. O Espírito, então, é a garantia, assim como na simbologia do azeite da nossa parábola. É Ele, então, que vai nos guardar, vai nos conservar e vai nos manter fiéis a Deus e preparados, né? É quando nós precisamos ficar atento. Se o pecado, se alguma coisa não nos traz um sentimento, um alerta, uma tristeza, cuidado, porque a nossa mente pode já estar cauterizada, no sentido de não mais termos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus falando nos nossos corações. Está errado, corrige seu caminho, ou isso não... Assim como o sentimento de desagrado a Deus, a mesma coisa o Espírito Santo também trabalha em nossas vidas, mostrando o que é agradável a Deus e o que não é agradável. Precisamos estar sensíveis a isso. Ele é a nossa garantia. Nós temos então os textos do nosso material de classe em Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, os versos 12 ao 14, que diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, Ele é a nossa garantia, o nosso ingresso, a nossa marca, como também o capítulo de número 4, aproveitando aí o Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Cuidado, crente, de não entristecer o Espírito. E vemos esse cuidado também lá em Davi, né? Quando ele pecou e foi assim então confrontado pelo profeta Natã, ele vai lá e escreve o salmo: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. E continua, né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Retirou o Espírito Santo, perdeu o penhor, aí de mal a pior. Mente cauterizada e voltado para as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas é no Espírito o alerta, o direcionamento, o cuidado e a conservação das nossas vidas. Como também o texto lá em 2 Coríntios,
no capítulo de número 5 e o verso de número 5 também. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aqui está. Deus, então, que começou a boa obra em nós, enviou o Espírito Santo para justamente marcar, nos selar, nos conservar e nos conduzir também a Deus. Seguindo o nosso material, agora já no nosso segundo tópico, a responsabilidade pessoal. Aqui nós temos, no primeiro parágrafo do nosso material de classe, quando da chegada do esposo, as virgens nécias, as loucas, pediram azeite às prudentes, que o negaram e orientaram que elas mesmas deveriam comprar. O que parece ser uma atitude egoísta, na verdade revela o princípio básico. A religiosidade pode ser passada de pessoa para pessoa, mas a verdadeira religião só pode proceder de Deus. Mesmo que alguém queira, jamais conseguirá passar para outro a fé, a santidade ou a unção do Espírito. Cada pessoa deve ouvir o convite do Senhor e dele comprar o necessário para a vida. Vamos parar aqui. Aqui é até interessante esse título de responsabilidade pessoal. Porque na parábola realmente a gente pode olhar e falar, as virgens prudentes foram egoístas, mas nós precisamos lembrar do contexto, precisamos lembrar do tema da parábola e não ir para os pormenores. Aqui está nos ensinando as responsabilidades a respeito da vigilância. E nós várias vezes estamos falando, a salvação ela é individual. Ah, filho de crente é crente. Será? Na verdade, todo homem precisa se render, dobrar os seus joelhos e reconhecer a Deus como seu Senhor. Senão, não vai ser por ser filho, eu sou filho do pastor XYZ, sou filho de Abraão, como o povo judeu muitas vezes falou isso durante a Bíblia, e Paulo vem rebatendo, o próprio Deus vem rebatendo, eu sou o Senhor de toda a terra. Da mesma forma conosco hoje. Nós podemos estar no culto ou até mesmo na filosofia cristã, que isso é muito pouco. E Paulo aos Coríntios chega a nos dizer no capítulo 15, se esperarmos em Deus só nesta vida, ou usarmos o Evangelho como filosofia de vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o Evangelho não é filosofia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então há necessidade de nós, crentes, nossos filhos, individualmente, se render a Deus. Não tem outra situação. Filho de peixe, peixinho é. Não. Filho de peixe também tem que pedir lá para o papai do céu para aprender a nadar, para aprender a voar. Mesma coisa o crente. O filho do crente tem que dobrar o joelho e se humilhar perante o Senhor, reconhecendo como Deus de toda a terra. Senão também, da mesma forma, será enquadrado na outra situação. Agora não mais de virgem prudente, mas de louca, que não reconheceu esse Deus tremendo. Mas, continuando, nessa observação de não conseguir passar, nos ensina essa parábola, é até interessante, porque muitas vezes, agora em destaque não está no nosso material, mas gostaria de colocar aos irmãos, que me veio à memória, Tiago, capítulo 2, nós temos a colocação a respeito de fé e obras. A fé sem obras é morta e as obras sem a fé também é morta. Daí no verso de número 17 que nós temos, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos fazer um combinado aqui. Vamos juntar as minhas obras com a sua fé e nós dois, glória a Deus, aleluia. Não. A fé, ela tem que ser
confirmada com obras. E as obras só são verdadeiras e perfeitas se elas estiverem pela fé. Somente pela fé, que elas são revestidas dessa verdade. Como também nós temos em Isaías no capítulo de número 55, e o verso de 1 a 3, quando diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meus irmãos, aqui está falando claramente: vem até Deus, para você adquirir de Deus o que lhe é necessário. Traduzindo para a nossa parábola, o que é necessário é azeite. Precisamos ir ao Senhor adquirir o azeite. E é o que justamente elas falam umas para as outras. As prudentes falam para as loucas: ó, vai comprar para que não falte para mim nem para ti. No quesito já nos ensinando, cada um tem que estar pronto, tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Como também lá em Efésios, no capítulo de número 5, o verso de número 15 em diante: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no Senhor. E até um destaque: nós precisamos nos preparar e viver também com aqueles que estão no mesmo caminho que nós. Mas, passando justamente nessa reflexão da diferença entre a religiosidade e a verdade, e a responsabilidade pela qual nós temos em nos preparar primeiramente. Como outros exemplos, vai chamar a atenção do irmão: vê primeiro se não tem uma trave no seu olho antes de você tirar o cisco do seu irmão. Primeiro, prepara-se, entregue a sua vida ao Senhor e depois anuncia a salvação. Não adianta nós estarmos munidos da palavra, até mesmo ensinando a palavra, e essa palavra não surgir de efeito em nós. Primeiro em nós, depois aos que nos ouvem. E é justamente a recomendação de Paulo. Mas nós temos o exemplo lá em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja. É uma das 7 igrejas, a das 7 cartas, agora a de Laodiceia. Porque aos olhos dela, ela estava perfeita. Rico sou, de nada tenho falta. No verso de número 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes agora, aos olhos de Deus, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deu o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, purificação, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Bem claro, não vai passar diante de Deus a nossa religiosidade, mas sim a verdade, o que Deus olha para nós e vai ver o que nós estamos prontos ou não estamos prontos. Nós temos azeite ou não temos azeite? Nós temos a marca de Deus ou não temos a marca de Deus? Seguindo agora para o nosso segundo parágrafo, cada um dará conta de si, e cada um deve buscar o bem para a sua própria alma. A justiça do pai não alcançará o filho, e a justiça do filho não alcançará o pai. Estar em Deus significa ter um relacionamento pessoal com Ele, comparado ao casamento. A simbologia do casamento, aplicada à união entre Cristo e a igreja, pode ser entendida a união de cada crente com o seu Deus.
Assim como tem o exemplo de todo o povo de Deus, um só corpo, a igreja, mas individualmente todas as células estão ligadas e conectadas a esse corpo. Porque fora do corpo, a célula morre. De igual forma, individualmente, nós precisamos estar conectados em Deus. E nesse contexto colocado, a condenação do pai não passa para o filho. Assim como a salvação do pai também não passa para o filho. E vice-versa, a salvação do filho não passa para o pai. Cada um dará conta de si. E o interessante, lá nós temos o texto lá de Êxodo, capítulo de número 32, quando então o povo peca, lá recebendo a lei no Sinai, no capítulo de número 32, é quando então Moisés vai interceder pelo povo. E nessa intercessão, nós temos a partir do verso 30, aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Aqui dá até uma aparência de me perdoe até a expressão, de uma chantagem emocional com Deus. Deus, perdoa o povo, senão risca meu nome. E já traz aqui o ensino, desde lá de antes da lei, na lei e depois da lei. A alma que pecar essa, morrerá. Ou como Deus responde assim para Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então é individual, é pessoal. Aquele que pecar vai sofrer as consequências do pecado. É o mesmo texto que nós temos em Ezequiel 18. Ezequiel 18, no versículo de número 20, a mesma colocação: a alma que pecar essa, morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Responsabilidade pessoal. Assim como o pecado é pessoal e as suas consequências, assim também a salvação é pessoal e, claro, logicamente, as suas consequências. É o que nós vemos em Romanos, no capítulo de número 8. Nós carregamos, o peso do pecado até que, portanto, verso 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Voltando ao nosso tópico anterior, o Espírito. Agora que nós somos conduzidos por Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos perdoa de todo o pecado. E não há condenação pessoal. Da mesma forma que a condenação, ela também é pessoal. Precisamos nos render a Cristo. Indo para o nosso terceiro tópico, o tempo é agora. Não haverá outra oportunidade. É quando no nosso material de classe, no nosso primeiro parágrafo, nós temos: a parábola diz que, tendo as virgens nécias ido comprar o azeite, o esposo chegou. As que estavam preparadas entraram para as bodas, e a porta fechou-se. A mensagem clara de Jesus é que toda e qualquer preparação só será possível antes da sua volta. Quando a trombeta soar, a porta será fechada. Os que estiverem preparados entrarão no gozo de seu Senhor. Os que não possuírem o selo do Espírito estarão condenados para sempre. Vamos lá. Aqui nós precisamos também entender esse tempo de dispensação
que está sobre as nossas vidas. É justamente o que nós já tratamos a respeito da parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. O tempo que Deus nos dá para arrependimento, para nos voltarmos a Ele, é agora. É nesse momento. Cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, é chamado de oportunidade de nós voltarmos a Deus. Peçamos misericórdia a Deus por nós e pelos que estão à nossa volta, ao nosso próximo. Justamente para nós atentarmos para esse chamamento de estarmos prontos, vigilantes. E, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que Jesus pode voltar hoje, agora, rasga o céu, a glória de Deus descendo, anjos, trombetas, ou glória a Deus, aleluia. Mas também nós podemos partir. Ao que partiu, ao que morreu, só vai aguardar juízo. Não tem mais nada a fazer. A oportunidade que nós temos de nos preparar, tópico anterior, é justamente agora. A responsabilidade que nós temos de nos entregar é agora. Por isso, diversos versos nós já ouvimos e falamos constantemente. É no hoje. Não pode deixar para amanhã, e nós não sabemos o que terá amanhã, se viveremos até lá. Então, o que fica claro que nós precisamos destacar é que quando acabar o nosso tempo, quer seja na vida, quer seja na volta de Jesus, não haverá mais nada. Não haverá. Tudo será destruído. Não tem terceira, quarta, quinta oportunidade, não. A oportunidade é agora, no tempo que chama hoje. E vemos esse registro do fim do mundo, tanto em Daniel, quanto também em Tessalonicenses, Paulo escrevendo, em Apocalipse. Meus irmãos, trombeta soou, o que é material será destruído, está reservado para o fogo. Não vai ter mais a outra oportunidade, a segunda, terceira, quarta leva, não. É agora. O esposo chegou, está preparado? Está com azeite? Entra para as bodas. Não está com azeite? Condenação. E a triste sentença, não vos conheço. Precisamos despertar quanto a isso. Ainda no nosso primeiro parágrafo, seguindo, após Noé e sua família entrarem na arca, o Senhor fechou a porta. E quando Ló saiu de Sodoma, veio a destruição, caindo fogo do céu. Os dois exemplos, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló. Meus irmãos, o tempo que Noé ficou construindo a arca era o tempo da anunciação. Era a oportunidade, mas não teve arrependimento, não teve a humildade de reconhecer Deus como Senhor. Fechou-se a porta, não adianta bater, não adianta, porque o Senhor fechou a porta. A oportunidade é agora. Da mesma forma com Ló, só esperou sair da região que seria destruída, que nós temos lá no capítulo 19, no verso 23. Saiu da região que seria destruído, Deus mandou fogo e consumiu toda aquela região de Sodoma e Gomorra. Alertas para nós. Agora, no nosso segundo parágrafo do nosso material de classe, ao descrever sua vinda, Jesus usa a expressão que denota não mais haver tempo para a salvação. O tempo de buscar o Senhor e dar ouvidos ao Espírito é agora, pois chegará a ocasião que isso não será mais possível. Lembremos que Esaú, mesmo com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Irmãos, nós não vamos enganar a Deus. Salvação não tem jeitinho. Ou há o arrependimento, a verdade agora, enquanto há tempo. Quando Jesus voltar, irmão, ou está preparado e sobe, ou então é triste colocação, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Condenação.
não tem para onde correr, não tem para onde ir. Acho até interessante a expressão do salmista: para onde me irei da tua presença? Não tem como correr, não tem como para onde fugir, não tem nada. Ou damos atenção aos alertas de Deus e na oportunidade de hoje nos voltamos ao Senhor, ou a triste condenação é o que nos reserva. E no caso citado, Esaú até com lágrimas chegou ao seu pai Jacó: dai-me a tua bênção, pai, me abençoa. Mas já havia desprezado a bênção da primogenitura, já tinha negado o valor da bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, mesmo com lágrimas, Deus não viu nele arrependimento. Em Mateus, no capítulo 24, que nós estamos citando como nosso contexto, no verso de número 15, nós temos justamente essa colocação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, no que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa da casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e dos que amamentam naqueles dias, e orai para que não fuja, não aconteça ou no inverno, nem no sábado. Destaque: precisamos dar atenção ao chamamento de Deus. Não tem para onde correr. Não vá buscar as suas coisas. Não, eu vou. Fulano, B, C. Não tem mais tempo nem oportunidade. Não tem mais como se arrepender, não tem mais como fazer obras. Mas vou chegar diante de Deus de mãos vazias? Vai. Se não se preparar e não aproveitar a oportunidade que é agora, não haverá mais tempo. A nossa chance, a nossa oportunidade é agora. Indo para o texto lá também, em Isaías 55, novamente, agora no verso de número 6, nós temos a expressão: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está falando, e inclusive nas outras palavras, envia os seus servos, os profetas. Palavra não falta, envia seu Filho, o Espírito Santo, até a mula fala. Agora nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor, atentarmos enquanto Ele está perto, enquanto Ele está chamando, madrugando, falando, despertando, balançando, chacoalhando a gente para acordar para a vida. Essa é a nossa oportunidade. Demos atenção a isso. Indo agora para o nosso terceiro parágrafo, as virgens nécias ou loucas, ao voltarem, pedem que a porta seja aberta, recebendo como resposta: não vos conheço. A mesma expressão Jesus usa em outras oportunidades, para falar da situação daqueles rejeitados por Deus. Podemos entender que aqueles que não têm um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor estão em trevas, e por isso não são conhecidos de Deus. Irmãos, a gente pode ser simples justamente na colocação. Quem que você leva para sua casa? Quem que você prepara lá lasanha, um churrasco? Aqueles que são íntimos. Se nós não temos intimidade com Deus agora, por que Deus vai levar a gente para as bodas? Se nós não despertarmos nessa necessidade que nós temos de Deus nesta vida, e adorá-lo, reconhecê-lo, por que Ele vai levar a gente para o céu? Para morar com Ele eternamente. Então são questões simples, que até mesmo no nosso dia a dia, na nossa simplicidade, fazendo aqui uma parábola, a gente precisa associar que Deus deseja, Deus quer intimidade, Deus quer compromisso, Deus quer viver conosco nos nossos dias, nas nossas decisões. E
Consequentemente, se formos fiéis no pouquinho, nessa terra, com coisas simples, por pouquinho tempo, sobre o muito Ele nos colocará. Então, se nas pequenas coisas desta terra nós amarmos a Deus, quando revelar então que está preparado, a grandiosidade, oh glória, aí, glória a Deus e aleluia. O nosso texto então, em Lucas, no capítulo de número 13, e a partir do verso de número 25, que assim está escrito: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois vós, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Mais uma vez o alerta, mais uma vez o destaque que nós precisamos ter em mente. Não é pelo que nós achamos, não é pelo que nós fazemos, mas é pela graça e pelo trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida, nos despertando a vigilância, a estarmos preparados e deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Daí segue o Salmo: e Ele tudo fará. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o grande e terrível dia do Senhor. Seguindo então, para a nossa conclusão, na parábola das 10 virgens, nos passa uma mensagem que enfatiza a necessidade de termos uma vida de vigilância. Não sabemos o dia e a hora que o nosso Senhor vem, por isso devemos vigiar em todo o tempo. Se assim não o fizermos, seremos considerados nécios, loucos. Mas, se pelo Espírito formos vigilantes, seremos considerados prudentes, e o dia da volta de Cristo será de festa e não de dor. Estejamos, pois, sóbrios e vigilantes. É justamente o que nós temos na colocação final do nosso texto que nós lemos em classe, capítulo 25 de Mateus, o verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Que foi iniciado no início da resposta lá, do capítulo 24, verso 36, Jesus respondendo aos discípulos: não cabe ninguém saber, vocês não vão saber quando vai voltar. Então tem a parábola de alerta, de advertência a respeito da vigilância, de estarmos preparados. Porque a volta de Jesus ou vai ser de alegria, de festa, de glória a Deus, desfrutar do corpo celestial, das mansões celestiais, do abraço lá em Jesus, né? Oh, glória a Deus. Ou então, por outro lado, se formos negligentes na oportunidade de hoje, a volta de Jesus terá dor, condenação eterna. Que então nós possamos dar esse destaque em nossas classes e trazer essa reflexão. Então finalizamos o nosso roteiro na apresentação, na introdução do contexto, bem como que nós estudaríamos. Os 3 tópicos: a preparação completa, a responsabilidade pessoal, e o terceiro tópico: o tempo é agora, não haverá outra oportunidade. E por fim, na conclusão, destacamos aí a necessidade da vigilância constante e estar preparados, como o nosso textuário assim já inicialmente nos coloca: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus vos abençoe e nos dê uma aula abençoada de despertamento na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente
a transmissão, a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.